Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Bradesco, BBDC4, pregão desta terça-feira, dia 13 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem aí um botão, é só clicar nele, inscreva-se, no botão inscreva-se, e na sequência deixar o sino das notificações devidamente ativado. Lembre-se de aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente aqui no canal e um novo conteúdo que vai ser disponibilizado, várias análises, conteúdo educacional também. Então lembre-se de se inscrever. Nessa análise especial, o foco dela é olhar para um gráfico de maior periodicidade, vou deixar aqui até o gráfico quadrimestral, olhar para um gráfico anual, quadrimestral, mensal, anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, visando mapear o cenário como um todo, ou seja, desde lá do longo prazo até o curto prazo, usando análise técnica, que é a minha especialização. Então aqui no gráfico anual do Bradesco nós temos uma tendência de alta nesse papel. Lembre-se aqui que no decorrer desta análise, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de leitura do cenário desse ativo, em termos de aprendizado, deixe um like, um joinha, agradeço demais, recomende para os seus amigos, enfim, agradeço por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Então temos aí uma tendência de alta, só que gerou um sinal de correção. Só que esse sinal de correção não foi forte no sentido do tamanho da queda do ano passado, o quanto chegou a cair, mas terminou lá em cima, respeitando aí pelo menos não fechando abaixo da mínima do último ano, na faixa de 26,54. A perda ainda, ou seja, gerou uma perda de 15,54% no ano passado, 2020, mas por enquanto ainda tem um viés um pouco mais para cima, de maneira geral, por conta da tendência. Pode ficar aqui enrolada mais alguns anos, mas lembrando, as correções de BBDC4 não são muito longas no tempo. Elas podem até ser longas no tempo, mas continuam um movimento mais para cima. Gera pancada para baixo, duas vezes que caiu mais forte, já se recuperou forte nos anos seguintes, esse ano aqui. Agora caiu, mas não caiu tão forte assim. Se teria caído mais forte, tivesse fechado mais aqui para baixo. Então cria ainda uma possibilidade de ter algo mais para cima, mas lembrando, está dentro de um processo de correção aqui que pode enrolar um pouco mais. Por isso vai ser importante o quê? Olharmos para um gráfico quadrimestral e mensal, tentando mapear um cenário mais favorável para compra ou mesmo só manutenção da posição comprada de prazo maior nesse ativo. No gráfico quadrimestral, a sinalização é positiva. Por quê? Porque está dentro de um fundo aqui em cima de um fundo anterior, a tendência está indefinida, mas uma indefinida com viés de alta. Então temos o ativo acima da média móvel, o preço do papel acima da média móvel de 13 períodos, após um bom candle de alta, com fechamento próximo da máxima, que reforça um pouco mais a chance de subida. O que anula essa expectativa positiva, esse viés de alta, é se ocorrer esse candle aqui, o fechamento desse candle, lembrando o quadrimestre definido aqui por 80 pregões, 80 dias basicamente. Então deixa eu só fazer isso direito, né? 80 dias úteis, são 80 pregões. Só muda essa expectativa se voltar a fechar esse candle aqui para baixo da média ou próximo candle perder a mínima desse candle aqui atual. Então isso mudaria, porque geraria inclusive um topo descendente. Enquanto isso não acontecer, o candle é ascendente, a expectativa é de alta, enfim, apontando mais para cima para uma região ali na faixa dos 30,78 a 31,69, zona mais forte de resistência nessa ação. Então, o cenário mais positivo. Até dá para perceber que toda vez que teve movimento mais forte para baixo, como aconteceu aqui, retornou para cima da média, trouxe um cenário mais favorável. Sinalização aqui de alta, fechamento para baixo da média, retorno para cima da média. Aqui bateu na média e gerou sinalização também de fundo. Enfim, o viés é de alta. Toda vez que gera ali, toca na média e gera uma expectativa maior de subida após um candle de força que aconteceu aqui. Então a expectativa seria de ter algo mais para cima, que reforça aquela questão do gráfico anual, está dentro de uma correção, que aqui indefiniu a tendência do quadrimestre, mas agora com viés de alta, que eu já comentei inclusive no gráfico anual aqui. Esse viés de alta, chance de ter essa correção, mas com viés de alta por conta das correções que às vezes acontecem em Bradesco. Nunca teve uma correção assim de vários anos aqui para baixo. Tá? Mesmo no período ruim lá de 2008, 2009, 10 em diante principalmente, aqui ficou ainda um movimento um pouco mais para cima.
Seguindo para o gráfico mensal, onde a gente fala um pouco mais da questão do médio prazo para o longo prazo, no mês passado esse ativo parou em cima de um patamar de suporte, veio aqui, ó, a tendência, só para ficar claro que a tendência, antecipadamente a tendência aqui é de alta, topo e fundo ascendente. Fez um movimento de queda, esse movimento aqui para baixo, que bateu lá um pouco abaixo dos R$22 e gerou um mês muito forte para cima no mês passado. Essa sinalização positiva a favor da tendência, trazendo o preço novamente para cima da média, superando a máxima do mês anterior, é uma sinalização de força por parte dos compradores que aumenta a probabilidade de ocorrer aí nos próximos meses a superação da máxima desse topo. Seria o caminho mais provável. O que muda essa expectativa é realmente ter aí um fechamento de novo para baixo da média, principalmente para baixo dos R$23, número redondo, R$22,97, R$23. Seria para baixo de novo dessa região aqui. E seria algo mais negativo, que quebraria essa expectativa positiva. Mas ainda assim, cenário nesse momento é também no gráfico mensal de tendência de alta e com a sinalização mais positiva. Só que esse mês está caindo 4,37%. E aí, já entro comprando? Na minha opinião, vale a possibilidade de uma compra. Pode trabalhar com stop aqui, se for trabalhar com stop automático, abaixo da mínima desse último mês de março em R$21,43. Tem outra forma de buscar essa entrada? Sendo um pouquinho mais cauteloso? Tem. Você pegar um gráfico, por exemplo, aqui semanal e aguardar um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal para efetuar a compra. Como é que é o sinal de fundo ascendente? Superar a máxima da semana anterior. Após aqui basicamente uma terceira semana e ela supera a máxima da semana anterior. Outra forma de arriscar essa compra pensando num prazo maior, trabalhando a favor da tendência de alta. E o stop ficando aqui no primeiro momento aqui embaixo, entrar aqui imediato. E a outra forma, se gerar o fundo no semanal, o stop aqui embaixo. Que eu vou inclusive falar aqui do gráfico semanal de Bradesco. Né? Importante comentar também o gráfico semanal, falando um pouco mais de curto a médio prazo. Então o cenário aqui no mensal, resumindo, está apoiando mais a operação de compra. Tem desafios? Tem desafio importante aqui que vai passando ali nos 27,05, 27,89 e depois na faixa dos 28,34. Enfim, essa região aqui de topo, dá para perceber que é uma região de fundo, dois fundos anteriores. Então, é um patamar de desafio. Fechamento acima desse patamar, fechamento de um mês acima dessa região, reforça a chance de buscar um outro nível de preço. Que até pegando os números do Fibonacci, fazer a projeção aqui, primeiramente alternada, primeira projeção 27,59, 61,8% desse movimento sendo projetado a partir de 21,44. Segunda projeção em 32,25, que é 100% desse movimento a partir dos 21,44, vai coincidir com 3 topos anteriores. Seria a zona de resistência mais relevante que tem BBDC4, que fica lá na casa dos R$32, 32,02, R$32 número redondo. E o outro nível de projeção, podemos pegar aqui uma projeção clássica, 61,8%, na faixa dos R$36,47. Seria outro ponto de projeção de alta. Se ocorrer, para fazer essa projeção aqui, se ocorrer a superação dos R$28,34, que é a máxima do último topo aqui no gráfico mensal. Então lembrando, para anular completamente a tendência de alta de prazo maior, precisa voltar aqui para baixo, que anularia a tendência, geraria um pivô de baixa, uma tendência de baixa pelo gráfico mensal e, consequentemente, um ponto de saída de uma posição comprada de prazo maior em Bradesco. Indo agora para o gráfico semanal, e vou deixar o mensal aqui do lado de cá, no gráfico semanal, vinha numa tendênciazinha de baixa, que anulou essa tendência quando rompeu essa máxima. Agora está faltando só gerar um fundo ascendente para abrir uma compra pelo gráfico semanal, tentando ficar posicionado de 3 a 10 semanas. Essa compra seria da forma como eu comentei agora há pouco, de superação da máxima de uma semana anterior. Principalmente a partir da próxima semana, superando a máxima desta atual semana, que vai do dia 12 ao dia 16 de abril. Logo, eu vejo um cenário mais positivo, apesar da tendência estar indefinida no gráfico semanal, expectativa maior de alta, tem resistência primeiramente em 26,78, seguida de 27,46, que está basicamente em cima dessa região aqui, ó, que tem ali umas 4 semanas batendo nessa faixa de preço e teve aqui um topo nessa região que está em R$ 27,00
28,46. Ponto mais alto de resistência 28,34, que é justamente gerar um pivô de alta lá no gráfico mensal que eu acabei de mencionar. Isso aqui, ó, se gerar isso aqui, traz uma chance de ter projeção de alta lá para a faixa dos R$36. Para mudar a expectativa positiva, como foi essa semana que rompeu aqui tudo para cima, se ocorrer um retorno do preço para baixo dessa região aqui, ó, uma região que vai ali dos 24,67 até os 24,53, retorno do preço para baixo dessa região começa a deteriorar, a reduzir a expectativa de alta desse papel. Anula completamente, ou seja, retoma a tendência de baixa se perder essa mínima aqui, que seria também tendência de baixa pelo gráfico mensal. Após os 24,67, região suporte na faixa dos 22,97. Quais são os suportes para esse recuo que ela está fazendo? Está ali brigando em cima da média, ou seja, trabalhando em cima da média móvel, que é um ponto de suporte. Suporte mais baixo aqui na faixa dos R$25 praticamente, que é a retração de 38,2%. Caso aconteça aqui algo assim, bata aqui e faça o sinal de alta, melhor ainda para fazer uma compra pelo gráfico semanal em Bradesco, ações preferenciais. Diário, tendência também indefinida, então tem tendência de alta no mensal, tem tendência indefinida no semanal e tem tendência indefinida no diário. Por quê? Porque o diário vinha aqui em azul em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e ocorreu aqui o final da tendência quando perde essa mínima desse fundo anterior. E agora está entre as médias, lugar em que mais difícil de abrir a operação na ponta compradora. Qual seria a estratégia então para compra? Visualizar um movimento que supera essa região e passe a proporcionar sinalizações de alta acima da média, melhor ainda se for para cima dos R$26. Compra acima dos R$26 mais bem, seria mais interessante, né? Se eu pegar aqui a região dos R$26 e projetar ele para lá para trás, dá para observar que era uma região de topo que virou um suporte, que pode voltar a ser suporte para buscar compra aí acima dessa região dos R$26, fundo ascendente ou pivô de alta, pensando no gráfico diário em operação de curto prazo de swing trade em cima de Bradesco. Então, de maneira geral, curto prazo, curtíssimo curto prazo para swing trade está indefinida, mais interessante para entrada acima dos 26. Gráfico semanal indefinido, mais interessante para compra após a sinalização de um fundo ascendente, superação da máxima na semana anterior. Gráfico mensal daria já para entrar comprando a favor de tentar pegar um movimento, ou seja, você trabalha com stop aqui na faixa de uns 16%, tentando pelo menos pegar ali uns 26 aqui para cima e logicamente se buscar a máxima a gente está falando de relações com retorno de 1 para 2. Então faria sentido uma entrada por aqui pelo mensal, pensando em ficar de 3 a 10 meses posicionado em Bradesco com prazo maior. Então é um ativo que está com esse cenário que para prazo maior ainda cabe entrada, para o prazo de curto prazo a médio prazo aguardaria alguma sinalização para se ter alguma entrada. E pensando mesmo num prazo maior, quiser ser menos arrojado, um pouco mais moderado, dá para aguardar o sinal de alta primeiro no gráfico semanal para fazer essa entrada, pensando aí em ficar mais tempo posicionado. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Também você fique à vontade para escrever algum comentário aqui nessa análise. Um grande abraço e até a próxima.